Oi, gente, bom dia. Bom dia, Juliana, bom dia, Dejaí, bom dia quem vai nos acompanhar aí no YouTube. Começamos, então, hoje, dia 17 de novembro, nosso segundo dia de atividades. Espera aí que o YouTube entrou aqui concomitante, perdão. Então, damos aqui início ao segundo dia, né, de atividades da 12ª edição do SAPUERJ. Agradeço demais a Juliana e ao Dejaí por aceitarem o convite para ministrarem essa segunda parte do minicurso Outros Modos de Produção Acadêmica. Então, hoje nós teremos o módulo 3 e o módulo 4. Ontem, no dia 16, no mesmo horário, estivemos aqui com as professoras Agnes e Alejandra, ministrando o módulo 1 e 2, foi muito bom. Aprendemos demais com as duas e tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito também. Eu aproveito aqui, então, e me desculpe em nome da comissão organizadora, de antemão me desculpo aqui pela eventual troca aí de transmissão que a gente teve que fazer. Exclusivamente agora, na parte da manhã, a gente vai transmitir essa segunda parte do minicurso no canal do Poesia, Ficção e Crítica, que são os nossos parceiros, né? Esse projeto de extensão vem apoiando aí o SAPUERJ desde a 12ª edição, desde que essa atual comissão se formou. Então, fica aqui também nosso agradecimento ao projeto de extensão Poesia, Ficção e Crítica, mas depois a gente vai migrar essa transmissão lá para o canal do PPG Letras UERJ, tá? Então, fiquem tranquilos que depois a gente migra o conteúdo para lá. Então, recapitulando, peço desculpa aqui, então, por essa eventual troca aí. Bem, vou falar um pouquinho, então, do Dejaí e da Juliana. O Dejaí, então, vai ministrar o módulo 3, cujo título é Apropriações do Ensaio Híbrido como Metodologia de Pesquisa. E a Juliana encerra, então, hoje o nosso minicurso Outros Modos de Produção Acadêmica com o módulo 4, que tem por nome a cartografia como caminho de pesquisa, propostas para uma análise do discurso cartográfico. Falar aqui um pouquinho da formação do Dejaí, para quem não conhece. O Dejaí é doutor em estudos de literatura, especialidade em literatura comparada, né, Dejaí, pela Universidade Federal Fluminense, a UF, com uma pesquisa sobre as escritas de Cirne, Fonseca e Sérgio Santana. Atualmente, o Dejaí desenvolve o estágio de pós-doutorado na UERJ, sob a supervisão da professora doutora Ieda Magri, e a sua área de interesse se situa nas literaturas brasileiras e hispano-americana contemporâneas, com ênfase nas formas híbridas que o ensaio pode assumir na literatura do presente. Então, Dejaí, abro o microfone agora para você, tá? Agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite, e depois eu faço uma apresentação mais formal da Juliana, quando ela tocar aí para o módulo 4. Obrigada, viu? Obrigado, Natália. Quero agradecer primeiro à comissão pelo convite, que é muito bom falar sobre esse tema que a gente luta muito, pelo menos eu lutei muito quando ainda era estudante, para a gente inserir na graduação e na pós, sobretudo, o estudante de literatura, que a gente não tem, que é a metodologia de pesquisa. Essa metodologia, né, foi abolida completamente da graduação. A gente não tem uma metodologia em letras nas graduações, em lugar nenhum do Brasil, seja ensino público, universidades públicas ou particulares. E na pós, a parte de literatura agora, que a maioria das pós estão separadas dos estudos de linguagem e dos estudos de literatura, linguagem tem a disciplina de metodologia de pesquisa, de estudos de linguagem, literatura, nem como optativa, eletiva, a disciplina foi completamente tolhida do nosso currículo. E isso provoca certos problemas para o aluno, seja o aluno ingressante
na graduação e, sobretudo, o aluno ingressante na pós. Porque para você, obviamente, entrar na pós, você precisa ter um projeto. Se o aluno não consegue fazer o mínimo, o básico, o essencial, como que ele vai montar um projeto para entrar numa pós? Falo por mim, a minha graduação não tinha monografia, não tinha nada no final do curso, bastava você cumprir horas, 200 horas, você recebia seu diploma. Então, eu mesmo tive que correr atrás, montar um projeto, pesquisar, ver como é que se monta um projeto, todas aquelas regrinhas horríveis, insuportáveis da BNT que a gente tem que saber para montar. Isso aí é um problema sério. Então, vamos lá. Quando eu montei esse mini curso, né, essa ideia, foi pensar justamente isso. Trabalhar a metodologia de pesquisa em literatura hoje, século XXI, vamos entrar na terceira década aí do século XXI, e, ao mesmo tempo, fazer com que o aluno se interesse por isso. Não fique uma coisa engessada, uma coisa dura, cheia de regras, de você ter que moldar aquilo ali ao seu jeito. Porque, por exemplo, um aluno entra, ele não sabe o que é fazer uma resenha, não sabe o que é uma resenha. Faz um fichamento, faz um resumo, faz qualquer coisa, mas não faz uma resenha. Escreve um artigo de 10 laudas, bota 15, 30 citações no meio do artigo, e aquilo vai, e pronto, está ali. Às vezes você vê uma lauda de um artigo com 3 citações diretas, aquelas citações separadas, não as intertextuais, em cada página. O texto fica amarrado, fica difícil, um monte de notas de rodapé desnecessárias. Isso aí é horrível, fica feio para o visual e fica feio para o professor, para quem vai ler. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando trabalha com metodologia de pesquisa, seja ela qual for, a área qual for, e disciplinas humanas trabalham muito com metodologia, história tem a disciplina de metodologia de pesquisa, seja na graduação, na pós, ciências sociais tem, geografia tem, nós nas letras não temos, infelizmente. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar na metodologia, que é o mesmo ponto da onde parte o ensaio, enquanto gênero, é pensar num tema. A primeira coisa que a gente vai fazer numa pesquisa, que a gente vai escrever, a menor coisa que seja, a gente tem que pensar num tema. Tema aqui entendido, como todo professor de pós-graduação adora falar, que é o recorte da sua pesquisa, que é o recorte do seu trabalho, que é a sua problemática, aquilo que você vai se debruçar a se pesquisar, que é geralmente uma pergunta, uma indagação. Esse tema, independente se for um autor, um período literário, um gênero, um livro, não importa. Você precisa ter um tema, você precisa ter uma problemática para ser trabalhada, para ser desenvolvida. A partir desse ponto, a gente faz aquela coisa abominável, todo professor adora, eu adoro, que é levantamento bibliográfico. A gente precisa fazer levantamentos bibliográficos. A área de literatura também sofre problema, porque nós só trabalhamos com fontes diretas de texto. A gente só trabalha essencialmente com texto escrito. A linguagem, por exemplo, linguística em especial, eles trabalham com entrevista, eles trabalham com pesquisa de campo, eles trabalham com outros dados, gráficos, tabelas, coisas que nós, de literatura, não dominamos, não trabalhamos. Isso aí é um ponto para a gente não ter metodologia de pesquisa em literatura. Tanto é que quando você monta um projeto, tenha lá o subtópico, metodologia da sua pesquisa, é um problema para quem é de literatura. Tem professor que fala, isso aqui para a literatura é desnecessário, porque a gente não faz, o nosso modo de trabalhar a metodologia é diretamente no texto. Seja em pesquisa direta, em livro, seja em biblioteca, seja onde for. Nós só trabalhamos com texto, fonte direta de pesquisa. Problema sério isso. O aluno faz um projeto, não tem domínio, não sabe muito bem como elaborar esse projeto, e entra no mestrado. No mestrado, a primeira coisa, ele já é bombardeado ali, ele tendo que dar uma disciplina no final, tendo que escrever um artigo ou uma monografia de final de curso. Não sabe a diferença entre um artigo e uma monografia de final de curso. Não sabe a diferença entre um artigo e um ensaio. Não sabe a diferença ali nada, fica perdido. E o professor, quem for, seja orientador, seja o professor da disciplina, não tem obrigação de ensinar esse aluno. Infelizmente, ele não tem obrigação. Ou o aluno sabe, ou ele aprende, ou o professor senta e explica.
Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. A resenha. Partimos da resenha. Aquela resenha típica que a gente faz, que a gente monta de 2 a 3 laudas bonitas, tal, opiniões que a gente argumenta sobre o texto. Fazer uma resenha não é simplesmente aquele copiar e colar do texto, como muitos alunos fazem, tipo fichamento, e vai montando uma resenha, não. Resenha não precisa ter citação, resenha não precisa ter nada disso. Ela tem que ser objetiva, tem que ser direta no ponto, mas tem que dar o seu ponto de vista sobre aquele texto, aquele autor, ou seja, o que você estiver pesquisando, sobre a sua temática. No artigo, já muda um pouco o parâmetro, não só pelo tamanho, porque um artigo bom que a gente analisa, que a gente pega, é de 10 a 15 laudas, 10 a 15 páginas, e o artigo ele tem uma cara muito objetiva, não só por começar com aquele resuminho, com as suas informações bibliográficas, todo aquele arcabouço, na notinha de rodapé lá bota a sua identificação. Não. O artigo tem a estrutura, pode apresentar uma estrutura parecida com o ensaio, só que a base argumentativa dele é a partir de citações. O ensaio, geralmente, não tem citações, e não deve ter citações. Ensaio que bota citação vira um artigo gigante. Você tem ensaios aí de 100, 200 páginas que não tem uma citação em literatura. Não tem citação nenhuma, não tem citação nem de autor. Parte simplesmente da ideia de quem está escrevendo, falar sobre matemática e vai desenvolvendo aquilo por 100, 200 páginas. Sem referência bibliográfica, sem citação, sem absolutamente nada. O artigo, ao contrário, precisa ter citações. Como eu falei um pouquinho antes, pesa você pegar um artigo com 3, 4 citações numa mesma lauda. Fica horrível, fica feio. Não façam isso, não façam isso de modo algum. Evitem citações coladas, uma citação colada sobre a outra, seja citação direta, aquela citação que está intertextual, que está aquele máximo de 3 linhas que a gente tem, né? A partir daquilo vira a citação extratextual, que é aquela que fica destacada, separada. Não façam isso. Dificulta quem lê, tranca o seu texto, torna ele pesado. O ensaio, quando o professor pede para vocês no final de curso uma monografia ensaística. Ele quer que você argumente sobre o seu texto. Geralmente, aí a gente apresenta aí de 20, 15, 20, até 30 laudas. Mais que isso, já vira outra coisa, já vira praticamente uma monografia mesmo. Monografia de fim de curso de quem faz graduação. A partir disso, a gente monta o nosso referencial. Sobre o artigo ainda, mais de 10, 15 citações na referência bibliográfica também, horrível, não pode. Limite 10 citações, está ótimo para você citar. Mesma coisa projeto, seja projeto de doutorado, projeto de mestrado, não pese muito na bibliografia. Projeto de mestrado bom, sim, limpo, vai ter aí 10 citações, está ótimo, 12, estourando muito. Projeto de doutorado com 15 páginas, por 15 citações, você consegue montar ele muito bem. E as páginas também, não faça um projeto muito longo. Eu sei que a maioria dos programas de pós dão aquelas divisõezinhas, justificativa, apresentação, argumentação, metodologia, tal. Mas não faça um projeto muito pesado. Isso atrapalha muito. Pesa para quem está lendo. A partir daí, desses pontos, a gente chega no ensaio. O ensaio, dentre os gêneros, esses gêneros mais canônicos de pesquisa acadêmica que nós temos, é o gênero que consegue trabalhar melhor com o que hoje a gente pensa e estuda na literatura contemporânea. Porque o ensaio, né, assim como outros gêneros, por exemplo, como o diário, ele consegue ensejar, né, ele consegue botar ali no seu bojo, no seu meio, todos os outros gêneros no meio. Hoje a gente pode ver um ensaio, por exemplo, em romances, a gente vê em contos, novelas, poesia ensaística ou ensaio em poesia, que é muito interessante. Então, o ensaio, desde do Montaigne, né, que é o precursor do gênero, lá em 1580, quando lançou os seus ensaios,
passou 30, 40 anos lá trancado escrevendo esse livro, esse tomo, que é um bichão aí de quase 2.000 páginas. Ele pensava nisso. Eu vou refletir sobre a minha sociedade, eu vou refletir sobre o meio que eu estou, ao mesmo tempo eu vou falar de mim. Então, o ensaio, ele marca esse divisor. Ele consegue ser um gênero, ao mesmo tempo canônico, um gênero acadêmico, universitário, que a gente estuda, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser um gênero mais leve, um gênero mais paliativo de trabalhar, se você souber como moldá-lo. Não precisa ser um gênero engessado, fazer um texto pesado, texto duro, difícil de se ler, de se entender, de se compreender. Quando o ensaio vai caminhando, né, da época moderna, que ele surge já no final da época medieval, já entrando na Idade Moderna, caminha para o contemporâneo, o ensaio foi se modificando, foi se hibridizando, que é uma palavra ótima para falar do ensaio, e foi se moldando ao longo do tempo, né? Hoje, como eu falei, é muito comum a gente pegar romances, textos literários, muitos autores hoje famosos, a literatura hispano-americana, então tem muitos, Pilha, Bolani, Vila Matas, dá para você César Aira, dá para você seguir aí um caminho enorme. Aqui no Brasil, o mais recente é o do Ricardo Lises, que é o Diário da Catástrofe Brasileira, muito bom. É um texto curioso, porque é um ensaio em forma de diário, mas que, na verdade, é um romance. Então, mais híbrido que isso, você conseguir montar 3 gêneros em um só e ainda ter um ensaio como o alicerce dos 3, é incrível. É isso que faz o contemporâneo. E é a partir desse ensejo, dessa imbricação, desse entrelaçamento, que a gente pode pensar na metodologia de pesquisa hoje. Como levar para um aluno, seja da graduação, seja da pós, ele tem que saber, ele tem que conhecer as regrinhas, apesar que toda a faculdade tem aqueles manuais de metodologia de pesquisa que todo ano muda, porque a BNT todo ano muda, e como você conseguir dialogar com esse aluno, trazer esse aluno para que ele se interesse pela pesquisa. Porque ao não termos uma disciplina, uma metodologia de pesquisa, o aluno sente esse déficit, é óbvio. Ele não tem baliza, ele não tem parâmetro para pesquisar. Ele vai pesquisar, é jogado ali e ele tem que produzir aquilo e se virar. Literalmente, ele tem que se virar. Partindo disso, né, o ensaio também ele consegue fazer uma coisa incrível, que ele trabalha com outras mídias. Você pode trabalhar um ensaio com outras artes, você pode trabalhar um ensaio com outras disciplinas. Você pega, por exemplo, disciplinas de história de qualquer universidade, você tem lá ensaio literário como texto que eles usam. Eu já vi ensaio de literatura de autores literários mesmo, ensaios literários, em geografia, já vi em ciências sociais, já vi em arte, já vi até em dança, a gente usa ensaio literário. Então, por que não trabalhar com esse gênero, produzir, pensar sobre esse gênero de modo que seja aplicável, que tenha uma aplicabilidade para uma metodologia de pesquisa. Quando você pega um manual de metodologia, seja os mais canônicos, seja os mais de hoje, que há muitos bons, muito bons, ele dá tipo uma receitinha de bolo para você seguir, né? Ele segue lá a receita, título, resumo, até chegar nas citações e na bibliografia. Isso não adianta muito, não é muito prático. Funciona, mas torna o aluno engessado naquele modelo. Ele vai seguir aquela receitinha ali e vai ficar preso. Quando o professor pede uma coisa diferente, ele já se assusta. É a mesma coisa. O aluno está acostumado a escrever artigo. Quando o professor pede um ensaio, ele não vai escrever um ensaio, ele vai escrever um artigo. Se você pedir um ensaio e tiver lá uma citação daquelas ali de 8 linhas, 9 linhas no meio, já não é ensaio. Pode ser qualquer coisa, menos um ensaio não vai ser. O ensaio, por ter ter o pressuposto, né, que precisa ter a opinião, precisa ter o ponto de vista direto do autor, a forma de composição dele já muda.
geralmente, 90% dos casos, ou até mais, ele já é escrito em primeira pessoa. Isso aí já difere completamente de todos os nossos gêneros acadêmicos que são produzidos em terceira pessoa. A gente não pode se botar no texto, seja ele qual for. O ensaio já vai quebrar isso já no pressuposto que ele parte do seu ponto de vista. Você pode escrever um ensaio em terceira pessoa? Pode. Não é comum, não é comum. Geralmente escreve em primeira pessoa, preferencialmente com um ponto de vista e uma posição crítica pontual do autor. O ensaio, assim, como eu falei anteriormente, como o diário, são os dois gêneros que o diálogo, né, a abertura para um aluno identificar ali quais são os parâmetros mais básicos, rudimentares de uma metodologia de pesquisa, é mais claro. Por exemplo, como eu falei da entrevista, a linguística usa muito a entrevista. A entrevista literária é uma fonte primordial de pesquisa. A gente podia usar a fonte literária, trabalhar muito com a entrevista como fonte literária. Muito. Poucas pessoas se debruçam sobre estudar entrevista. Pega um livro de entrevista e vai analisar o livro. A gente não trabalha com isso. A linguística tem pesquisas e mais pesquisas, teses, dissertações, em que o aluno vai trabalhar só com entrevista. Ele vai para campo, ele vai a algum lugar, entrevista, pesquisa, se debruça sobre aqueles dados, vai analisar, vai pesquisar e vai produzir a partir daquilo ali. É um conhecimento empírico, é prático, ele vai em campo trabalhar com aquilo. O nosso conhecimento é, sobretudo, teórico. Isso aí é um problema grave, porque... Grave não, né? É a nossa área, mas é grave porque acaba engessando o aluno. O aluno fica muito dependente do texto, o aluno fica muito dependente do livro, daquilo ali. E por isso também, na minha opinião, que há tanta citação. O aluno acaba pegando aquele texto, fica como uma bengala. O professor que adora falar que é aluno bengala, aquele aluno que cita, bota ali 15, 20 citações no texto, fica enrolando mesmo. O negócio é encher linguiça mesmo, para dar volume, para dar peso ao texto. Isso é horrível, fica feio. É mais fácil fazer um texto curtinho, direto, objetivo, do que fazer um texto longo, cheio de citação, cheio de referência. Pesa o texto, como eu falo sempre. Outra questão importante, bibliografia. O ensaio não tem bibliografia. O ensaio não precisa ter bibliografia, o ensaio não deve ter bibliografia. O ensaio é livre, é aquele trabalho, é aquele texto mais limpo possível, mais pessoal, sobretudo, principalmente pessoal possível. É o seu ponto de vista. A resenha, a grosso modo, sobretudo a resenha crítica, é um mini ensaio, porque ela ali em 2, 3, 4 laudas no máximo, a gente dá o nosso ponto de vista, a gente dá o nosso abalizamento sobre um texto, um autor, em poucas páginas, direto, bonitinho, encaixado. Mas tem muito professor que dá medo, tem medo de pedir para o aluno fazer uma resenha. Como falei, a primeira coisa que eu falei, porque não chega uma resenha, chega um resumo ou até um fichamento, como eu já corrigi algumas vezes, até com aquelas setinhas assim, apontando bonitinhos sobre o caminho. Isso é horrível, isso é muito feio. O tempo é curto, então vou me adiantando para não alongar muito. Então, o que a gente tem que ter em mente, sobretudo quando pensa hoje em metodologia, que deveria ter, né, deveríamos ter uma disciplina obrigatória de metodologia de pesquisa na pós. Na graduação, a gente já deveria ter, na letras, como um todo, como temos nas outras disciplinas humanas, não temos. E na pós, sobretudo, porque o aluno entra sem saber um projeto, não sabe o que é um projeto, não sabe como pesquisar, não sabe como trabalhar com aquele objeto, não sabe como montar, não sabe como discriminar as coisas que pesquisa, não consegue fazer uma coleta de texto, porque aquele monte amontoado de citação, aquele monte de coisa misturada, acaba aquela bagunça e o orientador, aos poucos, que tem que ir se moldando essa pesquisa. Quando a gente pensa nesse tema, que é o foco principal, né, da metodologia, toda metodologia deve partir de um tema, seja ela qual for, e todo ensaio deve partir de um tema, esse tema pode parecer o mais relevante de todos. Pesquisa, às vezes, muito batida, por exemplo, gente pesquisa, nada contra, tá? A gente pesquisa, por exemplo, Clarice, Machado, Guimarães de Rosa, temos aí trocentos milhões de pesquisas sobre cada um. Mas se você conseguir fazer, se você conseguir trabalhar uma temática
diferente, ou que pelo menos apresente assim, um ponto de vista um pouco à margem do que a maioria, ou do que foi produzido, vale a pena pesquisar. Os temas não, muitos temas são batidos, são temas grandes, o T maiúsculo. Agora, os microtemas tornam muito interessantes. Muitas pesquisas agora estão trabalhando sobre pequenas coisas, não estão focando muito no macro, estão focando, por exemplo, você vai trabalhar um conto. Eu li uma tese de quase 300 páginas sobre um conto de 3 páginas. Foi um negócio incrível. A pessoa analisava até a vírgula do negócio, a pessoa analisava, escrucitou tudo, analisou tudo, 3 páginas no conto do Guimarães Rosa. E apresentou, isso foi ótimo até. Eu pensei que falei, pô, isso deve ser chato, horrível, deve ser 300 páginas sobre Guimarães Rosa analisando um conto. Não, foi ótimo. Foi diferente, mudou, ela analisou tudo, analisou desde a metodologia de composição do texto, a forma como ele montou o texto, parâmetro de linguagem, rima, que era um conto que parecia poema porque rimava, fazia as estrofes no final, rimava, as estrofes... Incrível o texto, o trabalho. E isso é muito bom. E é isso que a gente tem que pensar. Muitos alunos têm medo, né, de pegar um autor canônico ou de pegar um tema já muito batido e se debruçar e tem muita coisa diferente. Quem trabalha, sobretudo, contemporânea, tem muita possibilidade, tem muitos autores, tem muitas temáticas hoje, temos muitas mídias hoje que abarcam tudo que a gente vive. Temos internet hoje que consegue amalgamar tudo. Então, a gente consegue sair um pouco desse núcleo comum, né? Então, a metodologia hoje, né, para a gente montar um programa, deve partir disso, né? Do modo como ela tem que ser analisada, tem que ser estudada, tem que ser entendida, o básico dela, e a partir dali deixar o aluno livre, para o aluno saltar. E o melhor gênero, né, pelo menos do meu ponto de vista, o gênero que consegue fazer que dá esse famoso, como a gente diz, o pulo do gato, é um ensaio. Porque o ensaio vai possibilitar que o aluno seja livre, entre aspas, que ele dê o seu ponto de vista, que ele se posicione, mas, ao mesmo tempo, ele vai estar ali abalizado, ele vai estar amparado por uma pesquisa. Ele não vai estar solto. Ele vai poder fazer um ensaio, ele vai poder dar a opinião dele, vai poder produzir com as suas palavras, sem ter medo de ficar ali engessado em citação, engessado em autor, em teórico, com medo de dar sua opinião e falar assim, segundo fulano de tal, precisamos ter essa, como se fosse esse aval, assim, essa carteirinha assim, de identidade. Aqui, ó, então, eu falo sobre isso, então eu citei A, B, C e D. Não precisa disso. Basta ele se posicionar, basta ele saber munir ali aquele instrumental básico de pesquisa. É isso, gente. Eu vou deixar, porque senão eu vou falar muito, vou deixar a Juliana falar, porque a hora já tá correndo. Então é isso. Obrigado. Veja aí, obrigada a você, obrigada por ter iluminado tanta coisa para a gente, né? Sobretudo porque o gênero ensaio, a gente tem, sei lá, tantas contribuições aí sobre ensaio, né? A mais conhecida talvez seja a do Adorno, pelo menos lá na UERJ. Eu sempre vejo muita gente, né, recorrendo ao Adorno para pensar o ensaio, mas ainda assim é um lugar muito obscuro, né, para muita gente não encara como uma porta de entrada. Então, pensando nisso também, a gente tem até uma pergunta aqui do Júnior Lopes, que em alguma medida ela já foi respondida por você, mas acho que daria para a gente arrematar, considerando essa pergunta aqui. Ele diz, muito bom, Dejaí, como poderíamos mudar o ensino de gêneros textuais nas universidades? Muitos ficam, de fato, perdidos. Adorei a apresentação, parabéns. E aí, aproveitando esse ensejo aqui da pergunta do Júnior, que é uma questão para a gente que está, né, nesse momento aí das escritas e está cursando a pós-graduação ainda, é pensar em como acordar isso também com o seu respectivo orientador, não, Dejaí? Essa é uma preocupação para muita gente, né? Às vezes tentar apostar numa outra forma ali, que não aquela, né, aquela mais convencional,
e que essa forma funciona para muita gente. Mesmo que considerada engessada por alguns, ela funciona para muita gente. É o modo como alguns acham ali um lugar para produzir, né? Para o investimento do seu tema e da palavra. Mas como que fica essa questão para quem quer entrar num outro modo de escrita, mas não sabe muito bem, às vezes, como acordar isso com o orientador, né? Ou pensar nessa saída. E aí fica essa pergunta do Júnior também, né? Como poderíamos mudar o ensino de gêneros textuais nas universidades? Eu acho que você já respondeu um pouco isso, mas aí a gente teria que pensar muito amplamente, né? Desde partindo da coordenação dos nossos programas para pensar nesse fluxograma, até a postura das orientações, enfim, né? Acho que seria bom a gente ouvir um pouquinho mais antes de passar para a Juliana e tentar contemplar a pergunta aqui do Júnior. Então, a pergunta é ótima. O problema é que muitos professores, eu vou falar de literatura brasileira, não vou citar nomes, pararam no tempo. Tem professor que só considera a literatura brasileira até Clarice Guimarães de Rosa. Pós-60, pós-50, não se trabalha. Nós sabemos disso. Tem professores, não só de idade, não professores de idade, mas professores que não consideram a literatura contemporânea literatura com L maiúsculo. Isso é um problema. Quando você vai se debruçar sobre o contemporâneo, estou dando um exemplo, e seu orientador não quer se debruçar, já é outro problema. Porque parte do pressuposto que ele não considera aquilo literatura ou não considera aquilo literatura a ser estudada a sério numa universidade. Isso aí é um problema. Tem orientador que é maravilhoso, como a nossa, né, que aceita tudo. Realmente, professora maravilhosa, incrível, que ela permite que o aluno se debruce sobre o texto. Ela chega, ela fala assim, você não precisa escrever seu texto em terceira pessoa. Se você quiser escrever seu texto em primeira pessoa, você pode. Você pode botar um eu ali no textual daquele ali, naquela sua tese, naquela sua dissertação, que você vai poder compor. Mas isso se torna muito complicado. Primeiro porque, como você falou, coordenação dos cursos de literatura geralmente são um pouquinho engessadas. Elas gostam muito ainda daquele modelo bonitinho de tese, dissertação com 100, 120 páginas, tese no máximo 200 páginas e tal, aquele modelo bonitinho. Estrito senso, estruturado, montado. Isso aí é horrível. A gente pode pegar uma tese, por exemplo, de 80 páginas e ser melhor do que uma tese de 400. Isso não muda. Mas nunca vai ser permitido uma tese de 80 páginas, porque eles vão falar que isso é uma dissertação, que não é uma tese. É isso. Trabalhar gênero textual em sala de aula, seja na graduação, que a gente trabalha principalmente lá nas disciplinas primeiras de língua portuguesa, 1, 2, dependendo da universidade, já embanana tudo o gênero textual. Porque o aluno já tem dificuldade no básico. Por exemplo, tem aluno que tem dificuldade em saber diferenciar um conto de uma novela. A gente pega uma teoria da literatura, tem professor que dá um conto, dá uma novela, dá uma romance. Só que ele não explica a diferença entre os três. Um aluno, às vezes, lê um conto e não é um conto, é uma novela. Ou ele lê uma novela e é um conto. É um exemplo básico, sim. Diferença. A novela, geralmente, ou sobretudo, se foca em um personagem. É um plano objetivo. Você vai com aquele personagem do início até o fim. O conto, por menor que seja, ele abre um pouco mais a perspectiva. E a novela, além disso, tem um número de páginas. Ele é maior do que um conto. O professor pode perder 2 minutos de falar isso, explicar isso para o aluno, porque confunde. A gente pega, por exemplo, capa de livro, tem lá conto longo ou romance breve. Isso aí é horrível. Isso aí já bagunça tudo. Companhia das Letras agora está falando um negócio lá na capa escrito romance breve. Isso não existe, gente. É novela. Só que não bota novela, porque novela é novela da Globo. Então, isso que é novela, não é novela gênero. Aí bagunça tudo. É muito complicado. Por exemplo, que ele perguntou dos gêneros. Artigo para ensaio. O aluno não sabe a diferença de artigo para ensaio. Para ele, artigo e ensaio é a mesma coisa, só muda o nome. Ensaio fica mais chique, é mais bonitinho. Artigo, e vai lá, e nos dois eles botam aquela calhamaço de citação horrível. O professor vai ler um artigo na primeira página, que já tem 3, 4 citações, ele nem lê direito. Se lê, vou ser sincero com você, se lê, eu leio porque eu gosto.
mas tem professor que nem vai ler aquilo ali. É horrível, é chato, é pesado. Não façam isso. Não se façam isso. Então, para você mudar ou você trabalhar esses gêneros literários, você tem que começar desde a graduação, seja na língua portuguesa, seja, sobretudo, na nossa área, que é teoria da literatura. Porque a gente sabe, quem fez graduação em letras sabe, linguística e teoria da literatura são duas disciplinas pesadinhas. Você chegar em teoria 1, tendo que estudar Adorno, Bakhtin, etc., etc., é uma violência. Isso é uma violência com o aluno. E querer que o aluno pense a partir daquilo ali, vindo às vezes, de um ensino médio, que ele mal teve literatura, que ele leu Machado, leu Clarice e foi obrigado a escrever um trabalho sobre aquilo ali, e injetou e foi. Falo por mim, vou dar um exemplo. Eu, quando dava aula no ensino médio, eu trabalhei uma vez com o da Rios, quase fui expulso do colégio. A diretora, quando pegou aquilo ali que eu estava lendo, gente, eu falei, eu só quero dar um texto mais palatável para o aluno, que o aluno leia e goste do que está lendo, prenda a leitura. O que adianta eu dar a memória de Sargento Militar, que eu adoro, se o aluno não vai ler aquilo, ele vai ficar preso naquilo ali, ele não vai entender ou não vai gostar, por mais que eu perca 4, 5, 6 aulas naquilo, ele não vai ler aquilo, ou se ler, vai ler uma vontade de pegar resumo da internet e vai fazer o trabalho. Isso não é literatura, isso não é pensar literatura. É isso. Obrigada, Dejaí. Eu te ouvindo agora, pensando na minha experiência de mestrado também, bem, já que isso não parte, assim, que seja das coordenações dos nossos programas de pós-graduação, para reverem, né, essa falta que acaba fazendo, talvez, né, uma disciplina lá como obrigatório, como a gente tem textos seminais lá em literatura, que seja uma de metodologia de pesquisa, uma forma da gente fazer isso por dentro, né? A gente vai fazendo isso por dentro em alguma medida, a gente vai pensando ali quais são os malabarismos possíveis, porque, como eu disse, vai ser tudo ali um acordo também. Há muitos perfis de orientação, há muitos perfis de aluno também. Não é à toa que a gente pensou num mini curso aí com 4 módulos, mas haveria muitos outros, né? Há muitos modos, na verdade, de fazer. E aí cabe ao aluno tentar entender qual ali ele gostaria de flertar mais, e cabe a nós também, alunos, tentar fazer isso por dentro, né? Manejar isso por dentro, seja acordando com os nossos orientadores, seja emulando essa escrita, tentando, apresentando, vendo se vai, se não vai. É um processo, né? É um processo. Bem, tem mais 2 comentários aqui do Júnior, mas só para a gente rematar essa conversa, Dejei, talvez a gente possa voltar depois da fala da Juliana, mas ele fala assim, o senhor considera essa confusão de metodologia e de gênero um fenômeno recente? Essa perspectiva de manuais não engessariam a criatividade do aluno? Obrigada pela excelente exposição. E aí eu acho que a gente pode deixar para depois, porque se a fala da Juliana acabar atravessando isso, a gente arremata tudo isso no fim, né? Que é uma questão aí também para a gente pensar nessa perspectiva dos manuais, né? Os manuais de escrita acadêmicos, manuais que ditam ali um modo de escrever um projeto, né? De pesquisa, um pré-projeto. Então, a gente passa agora para o módulo 4, com a Juliana. A Juliana é doutora em estudos de linguagem, com especialidade em linguística, e mestre em estudos de linguagem, com especialidade também em linguística, pela UERJ, né? Tanto mestrado quanto doutorado. O bacharel da Juliana é em jornalismo, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e a licenciatura dela é em jornalismo pela UCAM, e ela também é bacharel em letras, português e alemão, pela UERJ. Ela é docente em língua portuguesa na rede privada e em linguística, como professora substituta da UERJ. Seu interesse se centra em corporeidade, produção de subjetividade e questões éticos raciais a partir da perspectiva da análise cartográfica do discurso e da análise institucional e da história oral. Juliana, com você agora, muito obrigada, viu?
Oi, gente, bom dia, obrigada a vocês pelo convite, obrigada, Dejaí, pela fala, acho que você trouxe já desde o início pontos muito importantes, assim, eu até anotei aqui que é uma questão, na UERJ, no caso, assim, eu fiz bacharel lá, um ponto que me pegava e me pega até hoje, a gente não tem monografia na graduação. Para alguns alunos isso pode ser um grande alívio, mas isso, na minha perspectiva, é um afunilamento de quem vai chegar após, né? O que, para mim, é um problema, porque, como você disse, assim, a gente não tem disciplina de projeto, a gente não sabe como fazer um projeto, e na seleção da pós você precisa de um projeto. Então, no final das contas, eu acho que quem acaba conseguindo ter uma certa orientação ali é quem passou pela iniciação científica, quem conseguiu caminhar desde da graduação ali dentro, né, desse meio acadêmico de pesquisa. O que a gente sabe que, na realidade, a gente não tem muitos alunos e alunos que conseguem isso, que muitos trabalham, vão para a graduação, vão fazer o curso noturno, enfim. Então, acho que a gente tem uma questão que, para mim, também é uma questão política séria, né, de quem a gente está conseguindo ter na pós-graduação da nossa universidade. E ao longo da sua fala, né, como a Natália já tinha comentado com a gente antes de começar a transmissão, muitas coisas se conectam com a minha pesquisa e com o modo da gente de pesquisar. Eu fico pensando, enquanto você falava, eu estou retomando, porque tem muita coisa a ver mesmo. Assim, eu sou da análise de discurso, fiz um trabalho de linguística, mas em vários momentos eu pensava assim, será que esse jeito que eu estou fazendo vai ser aceito na academia? E a gente até, a orientadora e eu, né, que é a Poliana Coelho, a gente falava assim, não, mas o pessoal da literatura consegue fazer teses que não são engessadas, então a gente sabe que dá para fazer, que o programa vai aceitar, né? Então várias vezes a gente comentava sobre essa possibilidade que a literatura traz e que na linguística não é tão comum. Você mesmo citou algumas pesquisas, né, em linguística. Gente, agora que eu me liguei para a transmissão ao vivo, só está aparecendo, mas eu estou aqui dialogando com o Dejaí, que está aparecendo para mim, né, no Zoom. E aí, a gente, enquanto está fazendo a pesquisa, a gente vai tomando decisões. Acho que esse é um ponto importante, né? É um processo mesmo, Natália usou essa expressão, uma expressão que a gente usa bastante na análise cartográfica do discurso, tomando decisões de que tipo de escrita a gente quer fazer. E aí eu chamo também de decisões, uma política de escrita, né? Eu vou continuar nesse caminho, eu vou fazer uma escrita em primeira pessoa e eu vou encarar os obstáculos acadêmicos nesse sentido. É claro que eu entendo completamente que são acordos que a gente estabelece com quem nos orienta, né? Essa pessoa ela também precisa muitas vezes estar embarcada nesse nosso projeto. Eu tive a sorte de ter o Décio no mestrado e a Poliana no doutorado. Então, são pessoas, inclusive, com as quais eu venho aprendendo esse formato de se fazer pesquisa com algumas rupturas em relação ao método positivista, acadêmico, que já está engessado, que já está cristalizado na universidade, sobretudo na área de linguística. Mas eu me lembrei também, enquanto você já falava, que eu tinha escrito um artigo e aí submeteu uma revista, a revista falou assim, não, ele está aprovado, mas você vai ter que mudar para a categoria de ensaio. E ele está bem mais para artigo do que para ensaio, mas o fato de eu ter escrito na primeira pessoa faz a revista achar que eu tenho que jogar para a categoria de ensaio. Então, tá bom, vai para ensaio. Tipo, né, é isso, vamos publicar, né, mas... então, são também as nuances que a gente vai encontrando no próprio meio acadêmico, quando também a gente decide fazer um tipo de pesquisa que ou está no trânsito ou está nas fronteiras dos gêneros, né? E aí você vai encontrando essas necessidades de, muitas vezes, ter que conceituar o que você faz para você conseguir estabilizar ali no meio acadêmico o que você está fazendo, né? Vou apresentar aqui para vocês, me facilita usar a apresentação até para a gente pensar, né, nessa proposta da cartografia. Vai aparecer para vocês, eu acho, já, né? Bom, esse termo é um termo que a gente pega, e eu falo, a gente, o grupo da UERJ, que tem pesquisado em análise cartográfica do discurso, é um termo que a gente vai pegar ali
da filosofia da diferença, de Guattari, de Deleuze e tudo mais. Eles falam de rizoma ou de cartografia, e é uma expressão bem da geografia mesmo, do mapa. Então, a proposta é uma proposta de ruptura com as linearidades que a gente tem, né, nesse processo de produção de ciência que já está legitimado, já está cristalizado. E aí a gente vai mesmo nesse trânsito cartográfico. Eu estou aqui, ao longo da apresentação, acho que vocês vão entendendo, tá? Mas também não entender, a gente vai conversar outros momentos, enfim, mas eu estou aqui e aí, de repente, eu percebo uma pista que me joga para cá e eu percebo outra pista que me joga para lá, e aí eu vou narrando tudo isso para o meu interlocutor, eu vou apresentando o que eu chamo de... eu falo que assim, eu estabeleço um pacto de honestidade com o meu leitor para que ele compreenda por que eu saí de um ponto e fui para outro, e depois eu fui para outro. E aí, para que ele entenda esse meu modo de pesquisar, eu preciso narrar esse modo de pesquisar. Então, o processo da cartografia, ele também está muito relacionado a uma narrativa do processo, né? Para que a pessoa compreenda o que está sendo feito e como eu cheguei a determinadas conclusões. Né? Não foi um resultado que surgiu, eu não coletei dados, mas eu fui construindo um processo que eu estou narrando para você, leitor do meu trabalho, para que você entenda como é que eu cheguei a uma determinada reflexão, uma determinada conclusão sobre aquilo que eu estou pesquisando. E aí eu dividi, né, assim, acho que por caráter mesmo didático, o que é cartografia como um caminho de pesquisa, a escolha do método como uma escolha ética, e isso acho que tem muito a ver com o que o DGI também apresentou para a gente, as perguntas, né, dos colegas. Acho que, como professora também na graduação, uma pergunta que me desloca, né, como é que a gente pode trabalhar essa ideia, né, até na fala do DGI, ele trouxe isso algumas vezes, sobre como é que a pessoa pode se posicionar, como é que ela pode trazer sua opinião, não só ficar recorrendo a outros autores. Como professora da graduação, eu falava até semana passada para os alunos, né, depois que eles entregaram a avaliação, falei, gente, a proposta não era vocês provarem para mim que vocês leram o texto, não era essa a dinâmica, era vocês trazerem as reflexões de vocês. O que vocês conseguiram refletir, qual é a opinião de vocês sobre essas teorias que vocês tiveram contato? E a gente ainda está muito preso numa ideia de reprodução de conhecimento, para ver se o aluno cumpriu todas as atividades que a gente fez. E acho que romper com essa ideia de universidade também é um desafio, e que eu acho que a gente vai por dentro mesmo, como a Natália trouxe, assim, como professores da graduação, como professores da educação básica, como é que eu posso ser ali uma ponte para mostrar para o meu aluno, para a minha aluna, que o que ele tem a dizer também é muito importante. Ele não precisa ficar apenas recorrendo àquilo que já foi dito, né? Mas que ele pode trazer elementos novos. E, claro, a gente também entende que, sobretudo na análise de discurso, a gente trabalha muito com a ideia de polifonia, do Bakhtin. A gente não está partindo de lugar nenhum, a gente está partindo de algum lugar. Né? A gente sabe que seu texto é resultado de um repertório que você traz. Mas aí, o que você pode trazer mais para a gente? Como é que você pode ampliar essa reflexão? Né? Enfim, como temos feito na análise cartográfica do discurso, narrar e argumentar no trânsito cartográfico entre esses tipos textuais, né? Que é um pouco a maneira como eu vejo o meu trabalho. A cartografia, ela é um caminho de pesquisa, um método de pesquisa muito utilizado pelo pessoal da psicologia social. A gente vê o pessoal da geografia usando, a gente também vê um pessoal da arte, né, das artes usando. Na linguística, não vejo com tanta frequência, vejo mais o pessoal do grupo que eu faço parte. A gente aí tem muito uma motivação do Décio Rocha, da Del Carmen, que é da UF agora, mas foi professora da UERJ, da Vera Santana, que está aposentada, esse caminho transdisciplinar que a gente tem construído, que faz a gente ir a outras áreas para pensar esse modo de produção. E aí, nesse sentido, um referencial que nos tem sido uma contribuição para a gente é o livro Pistas de Método Cartográfico. São 2 volumes, né? O volume que eu trabalhei mais, que eu usei como aporte até para a minha pesquisa, foi pesquisa, intervenção e produção de subjetividade,
E aí, lá na pista 1, a gente tem o seguinte: a cartografia como método de pesquisa e intervenção pressupõe uma orientação do trabalho do pesquisador que não se faz de modo prescritivo, por regras já prontas, nem com objetivos previamente estabelecidos. No entanto, não se trata de uma ação sem direção, já que a cartografia reverte o sentido tradicional do método, sem abrir mão da orientação do percurso de pesquisa. Entender pesquisa como pesquisa e intervenção, aí a gente está indo muito lá no pessoal da análise institucional, mas especificamente no divulgou, que é uma base bastante usada na psicologia, observando o seu objeto, revelando para a sociedade o que ele descobriu com esse objeto. Então, a ideia parte de uma compreensão de que a gente não está no lugar de neutralidade enquanto pesquisador e pesquisadora, a gente está partindo de algum lugar ou de muitos lugares, a gente está implicado no objeto que já está implicado na gente, a gente é um sujeito instituído, né? Uma série de instituições nos formam, sejam instituições como a gente entende aí no campo concreto, né? Escola, família, que seja, mas não só isso, né? As instituições também ali, por exemplo, a própria ideia da ciência como uma instituição, do conhecimento como uma instituição, a gente está partindo desses lugares para produzir a nossa pesquisa, e aquilo que a gente produz tem essa interferência, assim como o objeto que a gente está pesquisando, ele também vai implicar no nosso modo de fazer pesquisa. Eu tendo a pensar que né, caminhar nesse método da cartografia tem a ver com se permitir algo que o sujeito ocidentalizado não se permite, que é as intuições, para pensar nas pistas que a gente está tendo. Estou ali, né, com o meu objeto, com o corpus que eu estou construindo, e aí, de repente, ele me leva, eu estou lendo aquilo ali, relendo, né, e ele me leva para um lugar, eu percebo uma pista e vou para esse lugar que ainda é uma intuição, a partir da qual eu vou fazer meu trabalho, eu vou perseguir, vou tentar dar um exemplo a partir da minha pesquisa, que eu acho que me facilita mais também, né? Quando eu fui fazer a pesquisa do doutorado, eu decidi fazer 6 entrevistas com professores que, na minha perspectiva, eu tinha lá, assim, aquela hipótese, né? Acho que eles trabalham de um jeito, sala de aula, que eu vou chamar de prática de resistência diante de uma educação neoliberal, seja pública, seja privada. No meio das perguntas, né, das entrevistas, o professor me questionou em relação ao perfil étnico-racial dos professores que eu havia escolhido. Ele fez a seguinte pergunta: você só escolheu professores negros? Ele, o professor negro, me fez a seguinte pergunta. Eu não tinha pensado nisso, não tinha sido um critério inicialmente. Eu usei outros critérios para escolher os professores, não o critério racial. Só que quando aparece essa pista para mim, aí eu parei, bom, acho que eu vou ter que prestar atenção nisso aqui. O que está me implicando? Quais são as interferências, as forças que me atravessam, que me fizeram escolher, mesmo que eu não tenha percebido de início, escolher professores dos 4 professores negros, uma não branca, de acordo com a autodeclaração das pessoas, inclusive, e uma branca. O que me fez escolher? Então, é nesse momento que eu começo, eu estou aqui e vou para cá, por exemplo, eu vou para um outro lugar que eu não tinha previsto no início, né, porque me surgiu essa pista. E aí, enfim, né, a pista do método cartográfico, esse trecho é um trechinho do livro mesmo. Das pistas do método cartográfico, queremos neste texto discutir a inseparabilidade entre conhecer e fazer, entre pesquisar e intervir. Toda pesquisa é uma intervenção, toda prática de pesquisa que a gente faz, em qual campo for, é uma maneira de nós, pesquisadores, intervirmos numa realidade. E na análise do discurso, a gente acredita que os objetos não pré-existem às práticas discursivas e não discursivas. Então, aquilo que eu estou chamando, por exemplo, de prática de resistência, eu fui construindo e dando esse nome ao longo da minha pesquisa. Né? É a compreensão de que esse objeto, prática de resistência, que eu fui pesquisar, ele não pré-existia antes de eu falar sobre ele. Eu estou olhando essas práticas e eu estou nomeando como práticas de resistência e dando vida a elas nesse sentido. Aqui é muita ideia também da linguagem como intervenção de mundo e não linguagem como representação. Também é um ponto aí que a gente trabalha, um conceito até do Décio Rocha.
professor também da casa, né, professor da UERJ. A subjetividade nesse processo todo, e que vai nos interessar bastante, tem a ver com a gente pensar assim, tá, a gente está analisando enunciados, a gente está analisando materialidades linguísticas, como analistas do discurso. Mas o que está atravessando aqueles enunciados? O que permite que o enunciado seja dito do modo como é dito, no tempo em que ele é dito? Existem, então, as subjetivações que atravessam os sujeitos, né? E aí a gente vai entender que um sujeito ele nunca é finalizado nele mesmo, ele está sempre em processo. A cada encontro que a gente tem em todas as realidades possíveis em que a gente está sendo formado o tempo inteiro, a gente está sendo atravessado o tempo inteiro. Então, a ideia de que a nossa subjetividade é processual. A gente vai lá em Foucault, por exemplo, Foucault vai falar dos dispositivos de produção de subjetividade, né? Então, a ideia de que esses dispositivos estão o tempo todo, não sei se a palavra seria remodelando, mas reconfigurando a gente enquanto sujeito. E tentar compreender esse processo também nos ajuda a compreender os enunciados que são ditos, né? Esse é um ponto que nos interessa. É o momento que a gente também está indo para o pessoal da filosofia da diferença, a gente também está indo para o pessoal da psicologia social para falar um pouco sobre essas subjetivações e também, então, percebendo que esses processos de subjetivações também estão em nós, pesquisadores. E o nosso objeto também acaba sendo um dispositivo de subjetividade. O meu corpo, os enunciados dos professores, também vai ser um dispositivo de subjetividade sobre mim, também vai me afetar, no sentido aí de Spinoza, vai me deslocar de algum modo. Mas como é que eu trago isso para minha pesquisa? Narrando. Eu vou contando isso, né? Falo um pouco sobre como foi o meu processo de leitura, para onde que eu fui, quem foi que eu li, em alguns momentos até, e aí, de novo, é o pacto que a gente vai estabelecendo com o orientador, com a orientadora. Eu falava até em alguns momentos sobre as sensações, sobre as angústias que eu sentia, né? Eu começo a fazer minha tese na pandemia, no primeiro dia de isolamento, e eu achei importante eu escrever isso. A gente está começando aqui no dia 14 de março de 2020, estamos em isolamento social, foi decretado um lockdown, e assim eu começo a minha pesquisa, né? Eu achei que era honesto com o meu leitor eu falar para ele que eu estou fazendo pesquisa nessa condição, e de novo eu volto à questão da ética, da política de escrita que eu vou... e para mostrar que a gente está fazendo pesquisa o tempo inteiro, não só da área das ciências humanas, atravessado por uma série de coisas. Se eu fosse, de repente... Por exemplo, tenho amigos da área, né, das ciências biológicas. Você está no lockdown, está indo para o departamento sozinho fazer pesquisa no laboratório, você está preocupado com o insumo, você está preocupado com a luz. Eu tenho um amigo que é pesquisador, assim, nossa, a luz acabou na universidade, eu tenho... Enfim, são situações que vão implicar esse pesquisador nesse processo de pesquisa. Eu acho que também, na academia, a gente vai apagando essas angústias. Eu acho que é angustiante. A gente vai apagando esses obstáculos que a gente vai encontrando no modo de fazer pesquisa que vão interferir nesse processo e que vão interferir nessa escrita que eu vou apresentar para o meu leitor e para a minha leitora, né? E aí, nessa toda a pesquisa e intervenção, eu falo da escolha ética nesse sentido de narrar para o meu interlocutor essas intervenções. Como eu disse, assim, eu até apresentei essa foto na minha defesa de tese, eu decidi manter, porque eu acho que também, não sei se eu estou me fazendo claro como isso tudo pode aparecer numa escrita acadêmica, mas, no meu caso especificamente, se eu estou fazendo uma pesquisa e intervenção, eu estou dizendo que existem situações que me atravessam, quando o professor me pergunta se eu só escolhi pessoas negras, eu paro para entender o que me implica, o que está me atravessando e de onde eu estou partindo. E aí eu levanto uma pista, né? Certamente essa minha escolha tem a ver também, dentre vários lugares de onde eu parto, ou dentre vários atravessamentos, pode ter a ver com o fato de eu ser uma filha de uma família interracial.
E aí, como é que isso, aí eu trago para a minha pesquisa também, como é que isso me atravessa como professora, como acadêmica, como alguém que sai de Irajá e vai fazer escola de comunicação na Praia Vermelha, como que alguém que depois vai para a UERJ fazer letras, né? E hoje está produzindo uma pesquisa sobre educação e que está em sala de aula. Como é que essas coisas estão me atravessando para produzir isso que eu estou chamando de prática de resistência em sala de aula, como professora da universidade, como professora da educação básica, há mais tempo, inclusive, né? Minha experiência se centra majoritariamente na educação básica. Enfim, trouxe alguns trechos, eu não vou ficar me estendendo na leitura, eu acho que também já vai aparecer aí, eu estou acompanhando também pela página do YouTube, que ainda não mudou, porque tem esse delay aí da internet. Esse foi, por exemplo, o artigo, o ensaio, que seja, que eu submeti à revista, eu tive que jogar para a categoria de artigo, acabo de fazer o mestrado e começo a refletir sobre isso que eu fiz, né? E é aquele momento que a gente vive que assim, as pessoas chamam para eventos e a gente fica assim, como é que eu vou falar sobre essa pesquisa que eu fiz? Será que eu sei falar sobre essa pesquisa que eu fiz? E aí, dessas reflexões nasceu esse texto, né, Cartografia como Método, Potências e Deveres para a Prática e Análise do Discurso, em que eu estou ali, né, registrando, veio também de um afeto, de um desejo de registrar o que a gente tem feito na UERJ. A gente tem feito, olha, galera, a gente tem feito uma pesquisa em análise do discurso que está ali com rupturas em relação ao método tradicional de pesquisa. A gente não acredita nesse sujeito cartesiano, centrado nele mesmo, nesse pesquisador que é neutro. A gente vai entender pesquisa sempre como intervenção, como implicação, e a nossa proposta é narrar esses processos. Então, esse artigo é bem... esse texto, né, eu não posso chamar de artigo porque foi para a categoria de ensaio, mas esse artigo ensaio, não sei, foi nesse sentido, né, de onde a gente está partindo, do que a gente tem feito lá no nosso grupo de pesquisa da UERJ, que tem o professor Rocha, Deus dará, e a Poliana Coelho, coordenando esse grupo, né? E aí, no meu texto, no nosso trabalho, mas mais especificamente na minha tese, bem como na minha dissertação de mestrado, minha dissertação já fiz sobre escola sem partido, a gente busca sempre registrar que aquilo que a gente está enunciando sobre o objeto vai construindo o objeto. Ou seja, quando eu falo sobre o PL 867, 2015, que é o projeto de lei do Escola Sem Partido que está lá no Senado, quando eu estou produzindo um trabalho sobre ele, eu também estou construindo esse PL. E aí eu entendo absolutamente que um outro colega que vai fazer sobre o mesmo projeto de lei vai fazer outra coisa, porque ele vai falar outra coisa, ele enuncia outra coisa, ele produz outra coisa. E aí ele já tem outro objeto, o PL 867, para o trabalho dele, né? Inclusive, isso tem muito a ver com a possibilidade de a gente, em grupo, entender que ninguém rouba o trabalho de ninguém. Ele fez a mesma... Não tem como a gente fazer a mesma pesquisa que o outro, porque os processos de subjetivação são diferentes. Isso está fincado também numa base que tem a ver com a gente entende pesquisa como algo coletivo sempre, e a gente entende a autoria de texto sempre como algo coletivo, não existe uma autoria única de um texto. Até porque se a gente está lá com Bakhtin, a gente também está entendendo que não existe autoria única. Mas, em vários momentos, eu fiz isso, outros colegas também, a gente busca deixar claro que, assim, esse trabalho é resultado de muito diálogo, de muito debate com um grupo de pesquisa. A gente não está pesquisando sozinho, a gente não está produzindo conhecimento sozinho, a gente está produzindo dentro de uma coletividade, né? Isso é um ponto também importante nas nossas escritas, né? Na nossa política de escrita. A compreensão que não existe autoria única de trabalho, né? A gente está sempre ali, de algum modo, revozeando o que já foi dito, a gente está trazendo resultados de debates em aulas. Houve momentos até em termos de forma, né, do texto, em que no rodapé eu coloquei, né? O professor Deus dará comentou tal coisa na aula e tal, né, para ir mostrando esse processo mesmo de feitura de pesquisa. Já estou me encaminhando para o final, tá, gente? Mas só para dizer assim, a gente tem lá Foucault como base, Manguenot como base,
Mas a gente tem a figura do professor Décio Rocha, que a gente não pode deixar de destacar, a gente também vem nesse movimento para mostrar a importância de Rocha nessa nova cara, nessa análise do discurso que a gente tem produzido. Recentemente, ele e o Deus Dará lançaram esse livro aqui, que é Análise Cartográfica do Discurso. A gente ficava, né? A gente faz análise do discurso de base enunciativa, a gente está fazendo o quê? O que a gente está produzindo? Tem um nome, né? A gente tem feito análise cartográfica do discurso. E de que modo a cartografia, eu acho que ela vem dar conta dessa nossa AD, tem muito a ver com a noção que a gente traz de que os enunciados estão num processo em dispersão. Então, se eu estou num processo cartográfico, eu estou analisando o PL 867, aí eu tenho uma pista de que há denúncias no site do Escola Sem Partido que podem dialogar com esse PL. Eu vou lá no site do Escola Sem Partido. Aí eu descubro que tem uma página no Facebook que é Mães pelo Escola Sem Partido. Aí eu vou lá, ler essa página e percebo que esses enunciados batem com 867. Aí a gente está lendo assim, caramba, esses enunciados do 867 parecem ser uma resposta à pedagogia da autonomia do Paulo Freire. Aí eu vou lá em Paulo Freire. Então, essa é a ideia da dispersão, né? Eu estou entendendo que existem enunciados de formações discursivas dispersas. E aí, só que isso a gente vai sacando no meio do caminho. Por isso a gente está aqui, vai para lá e depois vai para cá. Se permitir essas pistas que vão aparecendo para a gente ir seguindo essas pistas e narrando também para o nosso interlocutor. Falei várias vezes sobre isso, né? Sobre narrar. Então, a escrita cartográfica, hoje, eu olhando assim, penso, cara, ela está entre uma argumentação e uma narração. Porque, embora eu vá argumentar sobre as conclusões às quais eu chego, eu também estou narrando quando eu chego a essas conclusões. E isso, claro, em vários momentos eu pensei assim, cara, isso aqui não vai ser aceito. Né? A banca talvez diga que a banca pode até dizer assim, isso aqui é um trabalho acadêmico, mas eu acho que a academia pode virar e falar, isso aqui não é um trabalho acadêmico, mas ok, eu vou continuar e vamos botar o bloco na rua desse jeito mesmo, né? Porque aí a ideia de estou fazendo uma escolha e estou pensando uma academia que também se produz, ela não precisa ser fixa, a gente pode estar repensando essa academia e estar produzindo uma nova academia, né? Acho que essa é a pegada desse curso daqui da Sapuel, né? Como é que a gente repensa essa academia? A gente não precisa mais ficar lá atrás, ficar engessado, né? A gente pode pensar em outros modos de escrita, a gente pode pensar em escritas de si, né? A gente está produzindo alguma coisa a partir das nossas histórias, né? Isso, de algum modo, mesmo que a gente não explicite, de algum modo isso aparece nas nossas produções, né? Sueli Rolnick é uma autora também com a qual a gente trabalha, né, bastante, e aí ela vai falar, né, que o trabalho do cartógrafo é tornar os afetos visíveis. E aí afeta bem nesse sentido de Spinoza, né, aquilo que desloca, aquilo que é alguma força sobre as formas, sobre os sujeitos que vai nos deslocando. Pelo menos para mim, né, assim, aí são escolhas que a gente vai fazendo ao longo da pesquisa, né? Para mim, assim, eu tenho dois grandes interesses, né? O primeiro está no campo da AD, né? De pensar o enunciado, como é que alguém diz alguma coisa do modo como diz, no momento em que é dito, ou como é que alguém não diz, né? Ou como não se enuncia também. Mas o meu outro interesse tem a ver com tornar dizível esses processos de pesquisa, como é que eu analiso os meus enunciados, como é que eu estou dizendo o que eu estou fazendo dessa análise do discurso. E aí foi essa escolha, né, desde o início, assim, até quando eu lia coisas do Fichas do Método, cartográfico, a teoria me animava muito, e o desafio era como é que a gente coloca em prática no texto isso que a gente está lendo na teoria e essa teoria que a gente está usando para fazer a análise dos nossos enunciados. E aí eu dizia assim, isso em grupo várias vezes, né? Eu acho que é um compromisso nosso, é obrigação nossa da Letras conseguir narrar. Era essa a minha ideia, assim, tipo,
a gente é das letras, a gente tem que conseguir fazer essa narrativa boa, né, melhor, que a pessoa consiga entender esses processos pelos quais a gente vai passando para produzir a nossa pesquisa acadêmica, para produzir essa análise do discurso, para dizer como é que eu analisei o enunciado X, ou analisei o enunciado Y, eu chego a determinadas conclusões. Enfim, talvez eu tenha deixado mais dúvidas do que certezas nessa fala, e eu acho também isso positivo, não me angustia. Se tiver que a gente voltar e falar um pouco mais, a gente volta e fala um pouco mais, mas termino, né, com essa fala, foi uma fala do Décio no evento da Ampol, que também me marcou, né? Inventamos os mundos que queremos ver funcionar pelo encontro dos corpos, né? E eu fico pensando, na academia, que mundo é esse que a gente quer ver funcionar? Se a gente quer, no campo da escrita acadêmica, permanecer numa ideia de reprodução de conhecimento, a gente vai tomar umas decisões. Se a gente acha que, se a gente acredita numa academia em que possam caber todas as pessoas e todas as suas reflexões, a gente vai pensar numa outra escrita acadêmica. Acho que esse é um pouco o ponto. Bom demais te ouvir, Juliana. Estou aqui pensando num monte de coisa. Bom demais ouvir você, o Dejaí, claro. Estou pensando muito numa condição aí, né? O Dejaí, enquanto um doutor que saiu lá dos estudos de literatura, a Juliana, uma doutora que saiu dos estudos de língua, da especialidade lá de linguística, e isso é muito comum da UERJ também, né? A gente pensar que são duas áreas que estão muito distantes, mas uma outra prática aqui, por exemplo, que eu nem sabia que vocês estavam investindo, por exemplo, né? Então a gente pode se comunicar, a gente pode trocar muito mais do que a gente imagina. E tanta coisa interessante você falou aí, né? Anotei muita coisa, desde pensar nessa prática de resistência, nessa escolha ética. Acho que isso é muito importante, né? Essa política de escrita. Você toca num assunto aí, num ponto que parece que não pode ser mais tocado quando a gente está lá na academia, que é a questão da intuição, né? Essas pistas intuitivas que parece que a gente tem que abdicar disso totalmente, como se não pudesse, né? E essa grande tarefa nossa, que é tornar dizível as coisas, né? O narrar é uma tarefa nossa, né? Enquanto estudantes de letras. E mais para o fim da sua fala, eu fiquei pensando muito do que a gente conversou ontem com a Alejandra e com a Agnes, e que eu acho que tem a ver aqui também com uma pergunta que a Bibiana lançou, que é essa via do lugar dos afetos e do encontro. Porque ontem a Alejandra trouxe para a gente algo que parecia assim, muito... parece meio arbitrário você colher esse monte de informação que está na internet, né? Você fazer, por exemplo, uma constelação de palavras, uma nuvem de palavras, a partir de uma pista ali, de uma única palavra que vai puxando as outras, mas é aí que vem esse lugar do encontro, né? Esse lugar do afeto também, que é quando você puxa para a sua pesquisa um pouco do motivo de você estar ali, né? As suas motivações iniciais, né? Que é quando você sai um pouco dessa pesquisa que tem um dado quantitativo, como a Alejandra estava mostrando para a gente ontem, e é quando você quando você tenta tornar dizível aquilo dali, todos aqueles dados, né? Quando você investe na palavra, e aí, se for o caso, você recorre a todo aquele repertório que você tem de vida, né? Do lugar do afeto mesmo e do encontro com o seu objeto e esses círculos que a gente faz aqui também, né? Então, a Bibiana fala aqui, qual a importância das trocas coletivas no processo cartográfico? E pergunta se você pode dar um exemplo. E aí tem uma espécie de... É mais um comentário aqui da Léa Camila, que ela diz: na pesquisa, tendemos a desnudar o objeto o tempo todo, quase que cirurgicamente, mas não fazemos o mesmo conosco enquanto pesquisadores. Uma transparência desigual.
Legal esse comentário, bem interessante. A Bibiana faz parte do grupo do meu orientador do mestrado, né? A gente aprende muito essa questão da troca, né? Então, obrigada pela pergunta, porque acho que fica mais fácil dando exemplo, né? Essa questão, vou começar pela fala, Natália, do afeto, né? Que você fala, assim, a gente entra num tema de pesquisa porque alguma coisa nos afeta, alguma coisa nos desloca. Quando eu fiz mestrado, eu brincava que o que me deslocava era o ódio. Assim, tinha raiva daquilo que eu lia, das coisas que eu lia sobre escola sem partido, das denúncias e tal, então isso me movimentava. No doutorado, eu entro com um projeto, aí esse é o exemplo que eu vou dar da coletividade dos encontros e dos afetos. Eu entro com um projeto no doutorado, e aí isso é possível também, tá, gente? Você entrar com um projeto e depois, no meio do caminho, você falar, cara, né? Eu entro com a ideia de analisar a BNCC, reforma do ensino médio, para pensar essas práticas neoliberais na educação, pública e privada, né? Era esse meu projeto. Com quase, isso em 2019, quase um ano, a gente tendo vários encontros no grupo, a Ariane, que fazia mestrado, falou assim, gente, saiu um livro da Sueli Ronick, Esferas da Insurreição. Podíamos ler e tudo mais, essa coisa da coletividade. Vamos ler o livro, vamos trazer para pesquisa, para o nosso grupo de pesquisa. Quando eu comecei a ler o livro, eu falei assim, gente, eu vou ficar 4 anos lendo uma coisa que me angustia, que eu já sei que existe, que é essa prática neoliberal na educação, e que tem vários outros trabalhos incríveis, tem muita gente já falando sobre isso, e é ótimo, então a gente já está nesse campo de disputa de narrativa. O que isso vai me afetar? Aí eu cheguei à conclusão, na época eu trabalhava numa rede privada, né, já bem enlouquecida nesse sentido, eu cheguei à conclusão de que se eu fizesse essa pesquisa, ia me afetar negativamente a ponto de me produzir morte. Assim, eu poderia ficar com a saúde mental mais prejudicada do que eu já estava, né, naquele momento. E aí eu decidi mudar. Eu falei assim, tá, acho que eu vou... A gente está falando sobre essas práticas neoliberais na educação. A dica da Ariane do livro me faz pensar que existe tudo isso, mas existem coisas que a gente tem feito em sala de aula e que são resistências a essas forças vigentes de uma lógica neoliberal. Quando você, por exemplo, fala assim, a gente pode ir por dentro, eu vejo isso como prática de resistência. A gente não precisa ficar esperando regulamentos e normas para repensar as nossas aulas em sala de aula. A gente pode repensar as nossas práticas em sala de aula e a gente pode fazer uma outra coisa. E existem muitos professores fazendo coisas muito legais. Eu vou estudar isso, vou pesquisar isso, vou escolher os professores, vou ver o que eles estão fazendo. Porque eu precisava que fossem produzidos afetos bons em mim naquele momento. Foi uma escolha muito acertada, porque veio pandemia, né? Então, acho que eu ia ficar muito surtada se eu tivesse que ficar lendo BNCC e fazendo toda essa análise no momento em que a gente estava ligando a televisão e são quantos mais mil mortos, não sei quantos mais mil mortos. Então, no meio desse... a pesquisa em grupo me traz uma outra pista, eu percorro essa pista e falo, acho que tem gente fazendo coisas que são diferentes, a gente não pode perder a esperança, né? Né, embarco nesses enunciados que me produziram afetos muito positivos, né? Eu li e reli aquelas respostas que eu transcrevi e pensava assim, gente, a gente convive com pessoas incríveis, assim, esses colegas, eram colegas de trabalho, eram amigos da UERJ, que estão em sala de aula e estão pensando em educação, e aí era isso me produzia vida, assim, não sei se eu consegui responder, né, como, nesse sentido, até a pesquisa já foi também bem coletiva, eu analisei enunciados de um grupo, né, e em vários momentos também, mesmo na pandemia, às vezes eu travava numa análise, aí eu mandava mensagem para o grupo de amigos da AD, né, assim, gente, eu estou travada nisso aqui, estou pensando que é tal coisa, aí cada um ia respondendo, né, assim, acho que você pode ir por esse caminho, tem um fulano que falou sobre isso, você já viu esse trabalho? Isso é pesquisa coletiva também, né? A Léa fez aquele comentário, né, a Léa Camila, mas agora eu acho que ela amarrou uma pergunta, que ela diz, Juliana, quando você fala sobre ética na pesquisa, também está relacionado a ser transparente / honesto com a origem das direções de pesquisa que tomamos? Pergunto isso pensando que talvez toda direção de pesquisa vem de um impulso,
mas em algum ponto a gente muda o nome disso para uma outra coisa. E desde aí fica à vontade também, se quiser comentar depois da Juliana, e a gente voltar lá naquela questão também que o Júnior lançou antes, quando ele puxa para a perspectiva dos manuais, né? Se eles não engessariam a nossa criatividade. Eu acho que a Lé até respondeu, assim, que eu penso mesmo, assim, a ética tem a ver com narrar esses impulsos, como dizer de onde a gente está partindo. E você, Lé, chamou de impulso, eu penso, às vezes pode ser intuição, né? Então, essa é a minha escolha ética, né? Assim, eu tenho redundante escolha ética, mas essa é a minha ética de escrita. Eu vou apresentar as escolhas que eu fiz, de onde elas surgiram. Elas surgiram de algum lugar. E em determinados momentos, eu optei por não ter um capítulo de metodologia, porque se eu estou entendendo que pesquisa é processo, eu estou narrando o tempo todo, eu estou narrando o tempo todo a minha metodologia para o meu interlocutor. Nesse sentido, eu vou até, quando for possível, quando eu conseguir tornar visível a explicação do impulso. Eu tive essa intuição porque eu estava vendo tal coisa, eu estava lendo tal coisa, né? Eu tive esse impulso porque eu fui, enfim. Então, mas nem sempre a gente também consegue tornar visível, não, né? Porque não é tão fácil, nem sempre a gente percebe, às vezes a gente vai reler e vai ver depois o que a gente fez, enfim. Mas acho que tem a ver com essa pegada mesmo, Léa. Desde aí? Oi. Então, parabéns, Juliana, gostei bastante. Citou Manguenô, adoro Manguenô, usei bastante na minha tese. Sofri muito, porque na UF ninguém trabalha com Manguenô, é só Charrodot e Peixe. Então, eu tive que suar até para achar ele, porque não trabalhei o discurso literário, o discurso pornográfico muito bom. Bom, amarrando coisas interessantes que a Juliana falou, ela fala que toda pesquisa, né, é uma intervenção lá a partir da citação que ela usou, que ela vai trabalhar com subjetividade, narração, super interessante. Manual de pesquisa. É complicado, porque esses manualzinhos que a gente compra R$10, que toda universidade tem, o da UERJ é até melhor que o da UFRJ, são horríveis. Eles publicam aquilo por massa, todo ano, só muda a regra da BNT. Chegou ao cúmulo de eu ler um da UF que mudou o seguinte, Natália, citação em itálico, depois estava citação em negrito, só isso, imprimiram de volta e mudou a cor da capa, te juro, sério. A capa era verde, virou azul, é isso. O manual ingessa o aluno, te juro, ingessa o aluno. Mas sem o manual, sem o professor explicar, como é que o aluno vai fazer? É muito complicado. Porque o aluno, quando pega esses manualzinhos de faculdade, ou livro normal, quando faz, ele vai naquilo ali de ter esperança de como fazer uma citação, de como fazer um levantamento bibliográfico, de como fazer uma coleta de pesquisa, de como organizar um roteiro ali, um itinerário de pesquisa, sendo que ele não tem baliza, ele não tem pressuposto, ele não tem base argumentativa, teórica, prática, ele não tem nada, ele é jogado ali. A Juliana falou, você é obrigado a fazer você não tem uma monografia de final de curso, você é obrigado a fazer um projeto, encarar uma banca, tem que fazer um projeto ali com aquele monte de subgêneros, justificativa, apresentação, cronograma. Você não sabe fazer aquilo, você não consegue nem fazer uma citação direito. Sério, é tristeza mesmo, é de chorar isso. Eu te falei até, a gente conversou um pouquinho antes, eu fico triste com isso, porque metodologia é um negócio muito abandonado, ninguém gosta, assim, não vou falar que ninguém gosta, vou falar que poucos gostam e menos ainda gostam de estudar sobre e menos ainda de dar aula sobre. Eu acho também por isso que literatura... Porque linguagem, mal ou bem, linguística, a metodologia é fundamental. Para o nosso, se o aluno não quiser ter metodologia, ele não precisa ter metodologia, que eu digo metodologia de estrito senso. Entrevista, pesquisa de campo, coleta bibliográfica, análise de dados. A gente não precisa disso, porque a gente é texto literário. A gente pega o livro, dá para fazer ali uma dissertação inteira com o livro, e pronto. Eu não preciso ter disso. Mas falta, fica capenga, horrível. Você tocou num assunto aí, eu acho que a gente podia tocar nele agora por fim. Acho que a Juliana até conseguiria responder isso, que eu vejo que é uma prática de metodologia muito usada na UERJ. E o Dejaí comentou agora muito rapidamente as entrevistas, Juliana. Qual é o cuidado
que os nossos alunos devem ter ao optar por colocar as entrevistas ali como corpus da pesquisa também, né? Então, eu acho que é como se fosse um bônusinho que a gente vai dar aqui hoje. Muita gente não é orientada quanto a isso, né? Pensa lá num projeto que vai partir de pesquisa, de entrevista como um corpus, mas não sabe se pode gravar, se tem autorização para gravar, e aí, a partir de onde ela parte ali para transcrever, se tem que ter autorização, se não tem. É uma coisa que eu já vi lá na UERJ, então, já que em algum momento os dois mencionaram aí a palavra entrevista, acho que a gente podia deixar isso também como um horizonte, né? Pelo menos como um parâmetro, porque o curso é muito introdutório, o minicurso é muito introdutório, né? É para dar aquele estalo e pensar, tá, a partir disso aqui eu posso investir nisso, e depois eu invisto em mais fontes para pensar em como fazer isso, né? Eu acho que aí a gente precisa, de novo, voltar nesse acordo que faz com o orientador ou orientadora. Assim, de maneira geral, você tem a comissão de ética e tem que passar pela comissão de ética. E aí, a pessoa que te orienta vai precisar te orientar como é que você faz esse procedimento burocrático. No meu caso, a gente fez algumas opções sobre como a gente também apresentaria a entrevista na minha pesquisa, o que nos fez tomar a decisão de não passar pela comissão. Então, eu faço uma pesquisa não quantitativa, uma entrevista não quantitativa, né, qualitativa, um grupo muito reduzido, pedi autorização para as pessoas, expliquei toda a pesquisa para elas, né, para que elas pudessem aceitar ou não aceitar fazer a entrevista. Não coloquei os nomes dessas pessoas, enfim, e fiz também um tipo um mini documento para que elas pudessem dar autorização e eu ter isso registrado, né? Mas foi um processo também ao longo da pesquisa. A gente conversava, eu e a minha orientadora, sobre como a gente poderia pensar essas entrevistas. Acho que tem um processo anterior, não sei se você estava tocando nisso também, Natália, que é pensar as perguntas. Isso também não é um processo fácil. E eu me lembro que eu fiz primeiro um questionário enorme, aí fui conversar com a orientadora. Desse questionário, a gente cortou um monte de coisa assim, cara, 4 perguntas dão conta. E a gente vai precisar pensar o que a gente está buscando, né? No meu caso, a redução das perguntas tinha muito a ver com vamos deixar levar pelas pistas, pela intuição. Então, a gente vai ter 4 perguntas básicas e conforme a conversa vai rolando, eu vou fazendo outras perguntas, mas eu vou também me deixar levar pela entrevista. Talvez não possa apagar essa intervenção, isso seja um pouco mais tranquilo para mim, porque eu sou jornalista e trabalhei com jornalismo, então, e trabalhava com entrevista, né? Trabalhei em rádio com entrevista. A questão da entrevista não é tão um bloqueio para mim, né? A gente, no jornalismo, recebe uma pauta assim e tenta tirar leite de pedra ali, né? Então, acho que eu também consegui passar por esse desafio com um pouco mais certa tranquilidade. Mas a minha orientação é você precisa conversar com quem está te orientando para ver quais são os caminhos que vocês vão percorrer. Li um texto sobre entrevista da Del Carmen, né, que é lá da UF, que foi da UERJ, em que ela fala sobre metodologia de entrevista. E aí eu fui dar uma olhada para me ajudar, né? Mas é também um processo que eu narro na pesquisa. Eu falo que eu comecei, eu tinha essas perguntas, daí na conversa com a orientadora a gente decidiu reduzir para isso aqui, porque eu tinha uma pista assim, assim, eu queria ver como é que essa pista se daria. Então foi esse processo. Maravilhoso, Juliana, porque, como eu disse ontem, esse SAPUERJ ele é feito também pensando em abraçar ali os diferentes níveis do Instituto de Letras. Então, a gente tem aqui conosco os graduandos, né, o pessoal da especialização, que a gente tem a especialização lá, estrito senso, e às vezes a entrevista está ali no horizonte como projeto de pesquisa, né? E às vezes ela não está também. Então, acho que esse bônus vale aqui também para pensar que não é um processo tão simples assim, nem tão arbitrário. Vou fazer umas entrevistas aqui e meu corpus é esse. Pensar que há toda uma preparação aí e sempre são escolhas e sempre acordos
né? Escolhas e acordos ali caminhando, e que há muita coisa, né? Que a gente pode investir em muita coisa. A gente tocou em 4 pontos no minicurso, mas a gente poderia ir. O canal do Poesia, Ficção e Crítica está aberto, o canal do PPGL está aberto para a gente continuar essa conversa, e a gente pode fazer módulo 5, 6, 7, ou então módulo 3, parte 2, módulo 4, parte 2. A conversa só tende a continuar, né? Bem, o microfone está aberto, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, as palavras finais, a gente vai se encaminhar agora para o encerramento. Então, fiquem à vontade. Natália, só uma coisa, entrevista, eu tenho um capítulo lá da minha tese que eu estudo entrevista da literatura a partir lá da autora que a gente adora, que é a Leonor Arfucci, daquele livrinho dela lá. Então, literatura, a gente não usa entrevista como corpo, a gente bota como anexo. Se você pegar qualquer tese, qualquer dissertação de literatura, está lá no final. Aquele anexo, aqueles 50 páginas, às vezes, de entrevista que não diz nada, porque a entrevista literária é geralmente escrita, né? A gente não precisa nem ser frente a frente. Então, você manda aquele questionário para o autor responde, você faz aquele copia e cole no final e põe lá anexo e pronto, fica bonita a tese, dá mais de 50 páginas, aquele volumão no final, e ninguém vai ler. Vai ler você, vai ler a sua orientadora, acho que nem a tua banca vai ler aquilo, eu acho. Eu leio porque eu adoro entrevista, mas eu acho que não leio, não. Isso é verdade, Dejaí, isso é verdade. Agora eu tenho visto menos esse movimento, mas existia muito isso nas teses e nas dissertações em literatura. Você tinha lá, né, os capítulos, tudo dividido, aí do nada chegava, tinha um bloco de anexo com uma entrevista que provavelmente o pesquisador foi trocando ali com... Em geral, é o objeto dele de estudo também. E ele fica trocando, e às vezes são assuntos que nem foram desenvolvidos na dissertação e na tese, e está lá aquele bloco lá de anexo como se... É um bônus também. Para quem... Eu também adoro ler entrevista. Para quem gosta de ler, acaba... Mas, às vezes, não faz um conjunto, né? Não cria uma unidade, não cria um conjunto. Fica ali como um anexo por ter mesmo, uma coisa um pouco arbitrária. Juliana, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer o convite, obrigada, Viviana, que está aí também acompanhando a gente, né, pela indicação. Eu acho que falei isso quinta-feira passada no evento do IMPA que eu participei. Gente, eu trabalho com vestibular Enem, então, nesse momento, falar de outra coisa já é um respiro, sabe? Assim, nossa, que bom. Né? Já tá com o pessoal da academia, né? A gente conversar sobre, eu acho que, não sei vocês, mas eu sofro de saudade da UERJ, do corredor da UERJ, de pegar o elevador, de sentar na cantina, de conversar, de estar no ler trocando ideia. Então, de algum modo, encontrar vocês, mesmo que virtualmente, já também produz, né, essa vida na gente que a gente está precisando nesse momento. Então, obrigada pelo convite. É sempre bom a gente conseguir dialogar, sobretudo, como você disse, assim, acho que a gente ainda tem departamentos muito fragmentados na UERJ, a gente precisa fazer esse movimento por dentro, usando sua palavra, Natália, para a gente dialogar mais, porque essa categorização do conhecimento, esse disciplinamento do conhecimento, a gente sabe que pode ser modificado, né? A gente pode produzir uma outra academia possível para todos nós, porque a gente precisa que todo mundo caiba nela, né? Não só uma categoria X ou Y, a gente precisa que todo mundo caiba nessa academia. Acho que esse é também uma escolha ética, né, nesse processo. Dejaí? Só agradecendo pelo convite, você, a sua colega, foi ótimo. Muito bom. As 4 apresentações, de ontem e de hoje, foi maravilhoso. Que maravilha. É isso, Juliana, uma academia possível. Como a gente conseguir fazer esse movimento por dentro, a gente vai fazendo. Gente, agradeço demais, demais, demais. Muito bom estar com vocês. Ontem a gente falou um pouquinho disso, assim, da saudade do corredor, da saudade da cantina, daquele café horrível do 11º andar, mais delicioso, daquele pão de queijo que é polvilho puro, que esfarela na sua mão. Muita saudade disso tudo. A gente teve a mesa de abertura ontem, e aí Viviane e Naira estavam com a gente comentou que a gente estaria para receber a Alejandra e a Agnes, e elas ficaram lá um pouquinho, como se fosse aquele
esbarrão que a gente dá no corredor, né? Então, de algum modo, a gente consegue fazer a via do encontro também por aqui, né? Alguns trânsitos. Então, espero que em breve, assim, a gente volte a se esbarrar pelos corredores da UERJ. Juliana, com certeza, vai se render aí ao pós-doutorado. E quem sabe a gente, em breve, não está lá na UERJ, juntas e juntos, né? Então, muito obrigada, Dejaí, muito obrigada, Juliana. Essa UERJ continua hoje. E amanhã, agora, às 13 horas, a gente vai ter a primeira sessão de comunicação, dia 17. Na parte da tarde, a gente vai ter uma mesa redonda com a professora Janaína, do ILE, e o professor Kleber, lá da UNB, uma mesa sobre multiletramentos. Então, estaremos lá no canal do PPGL na parte da tarde. Agradeço demais, mais uma vez, um abraço em vocês, viu?